Fala, meus queridos, tudo certo? Tudo tranquilo? E aí, passando aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo para entregar para vocês. E essa semana eu recebi uma mensagem de um seguidor dando como sugestão falar sobre a ansiedade, correto? Então, eu tô aqui, hoje tô na estrada agora, dei uma parada, a chuva tá feia aqui, uma parada para tomar uma água, um café e compartilhar esse pensamento com vocês. Então fiz algumas anotações aqui e o que a gente pode falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade hoje é um assunto, é um tema que é muito falado, né? A maioria das pessoas hoje se diz ansiosa, porém muitas vezes nem sabe o que realmente é ansiedade, né? Muitas pessoas acabam se deixando levar por esse dia a dia intenso que a gente tem hoje. Como eu sempre falo sobre esse assunto, o acesso que a gente tem hoje é muito rápido, a gente fica sabendo de tudo com muita rapidez, a gente recebe informações demasiadas ao longo do nosso dia e o nosso cérebro, a nossa mente não está preparada e não está apta para essa correria que é o nosso dia a dia, né? Então, eu queria falar sobre alguns tópicos aqui que ajudam a desenvolver e a piorar a sua ansiedade. Eu anotei alguns, tá? Então vamos lá. A insegurança, tá? A insegurança é um ponto forte, né? Quando a gente não se sente bem, quando a gente não se sente forte ou apto para desenvolver alguma profissão, alguma atividade, alguma tarefa, né? A gente acaba ficando inseguro, correto? E a insegurança acaba que traz aquele medo, né? E, consequentemente, o medo acaba gerando a ansiedade. Pessoas com baixa autoestima também é um ponto forte. São pessoas que não têm uma boa imagem, né, de si mesmo, né? E isso acaba que gera um medo quando ela está em alguns lugares cheios, lugares onde ela tem que se expressar, que ela tem que falar, que ela tem que se expor. Então ela se sente menor que os outros, ela não se sente capaz, né? Ela não se sente apta de estar naquele ambiente. Então isso também é um ponto a ser desenvolvido, né? A baixa autoestima, perdão. O acúmulo de estresse também é outro ponto. A gente é meio que obrigado hoje a ser bom em tudo, a tá sempre pronto, a ser forte em diversas situações, né? E começa a ter uma soma, né? Do trabalho, dos estudos, da família, das contas, e tudo que a gente tem que resolver, às vezes em pouco tempo, né? Então esse acúmulo de estresse são coisas que a gente vai guardando e em determinado ponto
o nosso corpo, a nossa mente não aguenta mais e acaba que vão aparecendo até algumas doenças mentais, doenças físicas, devido ao acúmulo de estresse. Beleza? Outro ponto também, tá, é o perfeccionismo, certo? Pessoas perfeccionistas se prendem muito em coisas que às vezes são simples, né? Porém, muitas vezes trazem da sua história, da sua infância, como eu sempre falo com a análise isso, né? Questões que elas ainda não resolveram e estão presas lá, né? Então, às vezes é aquela criança que o pai dizia que era burro, que não sabia, que não conseguia fazer nada, que não era capaz. Olha ali o filho do outro que sabe tudo, olha o teu primo que é bom. Então essas crianças ficam com essas marcas, né? E elas, quando ficam adultas, elas acabam se tornando perfeccionistas. Por quê? Porque elas têm medo de errar, né? Tem medo de errar, tem medo de ouvir outra vez aquela voz que está lá dentro, né, presa, e que essa voz diga para ela outra vez que ela é incapaz, que ela é burra e que ela não consegue. Falando então até sobre esse assunto, linkando, né, mais um item, que são os traumas, né? Os traumas que a gente tem de infância. Mais uma vez eu falo sobre a análise, né, que te ajuda com isso, a resolver esses traumas que você tem. Então, seus medos, suas crenças, o relacionamento dos seus pais, o ambiente que você foi criado, né? Às vezes é um ambiente hostil, é um ambiente ruim, né? Que você só ouvia e só via coisas más, brigas, gritos, humilhações, medo. Então esses traumas, né, com a análise sempre ajuda a gente a entender e quebrar essas crenças, né? Esses traumas, quando a gente não é cura, né? A gente fala que não existe uma cura, mas quando a gente não entende o que existe em nós de traumas, de crenças e de paradigmas, essas coisas ficam presas com a gente e também nos causam ansiedade. Outro ponto aqui anotado, a má alimentação também é outro item forte, né? O que a gente come, né? O nosso corpo é o nosso templo. Se a gente se alimenta mal, o nosso intestino, o estômago não trabalha bem, automaticamente a gente já começa a sentir alguns incômodos, correto? Então isso também acaba desenvolvendo e ajudando ainda mais a sua ansiedade. Outro fator, pessoal, o sedentarismo. Esse aqui também é muito forte. Pessoa que não faz uma atividade física, pessoa que não caminha, quando vai comprar pão ali na esquina, compra com carro, vai com a moto, não sobe uma escada, não tem força para pegar um móvel. A atividade física é extremamente importante. Mais uma vez eu digo, o nosso corpo é o nosso templo, temos que cuidar dele e automaticamente vamos ficar com o nosso corpo bem, a nossa mente vai ficar bem também, beleza? Outro ponto importante, assim como a atividade física, a falta de descanso, precisamos ter o nosso momento de descanso, de relaxar, de ficar de boa, né? A gente corre, a gente trabalha, a gente estuda, internet, Instagram, YouTube, e o dia inteiro aquele mundo de informações, porém temos que ter um tempinho de descanso, um bom sono, um ambiente calmo, tranquilo, que a gente possa
relaxar e desligar um pouco, né, desse mundo louco que a gente vive hoje. Outro ponto, excesso de trabalho, né? Hoje a gente vê também essa cultura, né, do trabalho enquanto eles dormem, né? Essa loucura, essa imagem que foi criada, que a gente tem que se matar de trabalhar, né? E na verdade, quando a gente estuda histórias de pessoas que tiveram sucesso, nem sempre é o trabalho árduo e o trabalho sem descanso, né? E sim um trabalho inteligente que possa fazer que as coisas se resolvam de forma rápida e ágil, porém com inteligência. Então, pessoal, acho que o que eu tinha anotado aqui, eu falei quase tudo. Sobrou mais um item aqui, que é a ausência de lazer. Nossa, isso aqui também faz muita falta. Eu vivo um pouco isso hoje, né? A ausência de lazer. A gente, como eu falei antes, né? Corre muito, trabalha muito, estuda, casa, mulher, filhos. Eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Eu tenho 4 filhos hoje. Eu trabalho em um hospital das 8 às 17h30, tá? Eu atendo pacientes às vezes pela manhã, das 6 às 7, e às vezes à noite entre 19 e 22 horas, né? Então, esse trabalho o dia inteiro no hospital, os casos que eu atendo, tenho 4 filhos, esposa, e tenho meus pais ainda. Meus pais moram próximos aqui. Eu trouxe eles do Rio Grande do Sul após a enchente, para eles virem morar aqui em Minas, próximo à minha casa, né? Meus pais são idosos, os dois. Meu pai tem 80 anos e a minha mãe tem 75, né? Então, tudo isso que eu falei, eu ainda tenho os dois para olhar, né? Então, tem que estar indo lá diariamente, remédio, comida, eles ligam para fazer tudo, né? Então, o que eu tenho hoje, e esse ponto que eu até coloquei por último aqui, é a ausência de lazer, né? Não tem tempo, entendeu? Eu tenho que tentar achar uma brecha, achar algo, né, para ter esse tempo meu. O cara joga um futebol, né? Sai, né? Às vezes vai num bar, conversa com uma turma, brinca, ri, né? Com meus filhos também, com a minha esposa, pra gente sair, né? Então, eu não tenho esse tempo hoje, né? É difícil, assim. Então, até falando sobre isso agora, muitas coisas que eu falo aqui, pessoal, são casos que eu atendo, tá? E outras coisas também são coisas que eu vivo, tá? Então, vocês vão ver em vídeos aqui que muitas vezes eu vou estar falando sobre a minha história, correto? Então, esse ponto aqui também é um ponto muito importante, a ausência de lazer. A gente tem que correr, tem que trabalhar, tem que estudar, mas também tem que ter um tempo para viver, né? Viver, rir, brincar, cantar, né? E para que essa vida possa ficar mais leve, né? Então, esses foram os pontos que eu queria falar hoje sobre a ansiedade, né? São coisas que pioram, né? Se você já é uma pessoa ansiosa, esses pontos aqui, às vezes um ou dois ou mais, eles vão
piorar o seu nível de ansiedade, né? Eu também sou um cara muito ansioso, né? Então, eu digo assim, tem muita coisa que eu entrego aqui que tem a ver comigo e com a minha história também. E a análise ajuda a gente a entender esses pontos, né? Que você que está aí às vezes não vê. Você não está bem, você está triste, está com medo, está com pânico, e você não entende e não percebe o que está acontecendo, né? Então, quando você dá esse tempo para falar, para contar a sua história, e quem faz a sua análise aqui consegue entender de uma forma mais técnica, né? Com aquela escuta qualificada, a gente ajuda a identificar pontos que estão te fazendo mal ou estão te adoecendo, né? Essa é a ideia e esse é o caminho do psicanalista. Beleza, pessoal? Vamos encerrando esse vídeo. Como eu sempre digo, curta, se inscreva e compartilhe para que esse material chegue para mais vidas, mude mais histórias. Às vezes alguém que você compartilhou esse vídeo estava necessitando com urgência ouvir essa palavra, ouvir essas dicas e ouvir esses conselhos. Feito? Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos até breve e falou!